Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é um vídeo de gramática. Isso mesmo, galera, vídeo de gramática aqui. E nós vamos falar um pouco sobre o uso da crase, algumas regrinhas, né, que é importante para o uso desse acento aí tão temido pela maioria dos estudantes. Mas hoje nós vamos desmistificar algumas ideias aqui, né, alguns preconceitos sobre esse acento aí, beleza? Não se esquece de já de início deixar aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Então, chega de enrolação e bora falar de crase. Mas, antes de mais nada, né? O que seria crase? A crase, galera, é nada mais, nada menos do que um acento grave, né? Aquele velho, como a gente conhece, aquele velho acento agudo, ao contrário, né? Mas ela é vista como vilã em muitos casos, né? Porque a galera tem um certo receio de utilizá-la, não sabe bem como utilizá-la. E hoje a gente vai aprender um pouquinho como usar esse tipo de acento, né? Ela é simplesmente, gente, o A mais A. Basicamente isso é a crase, né? É a soma do artigo definido a com a preposição a. Mas para não colocar a mais a gente coloca um a com a crase. Pronto. Né? Ou até mesmo a soma do artigo definido a com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas, que a gente utiliza muito com a, aqueles, né? Vocês já viram com o acento da crase. Muitos alunos, gente, vivem se queixando desse pobre acento. Eu fico muito triste por isso, muito, muito triste. Porque a galera vive, né, falando mal, que não consegue usar. E se perguntando sobre esse uso também. Principalmente depois do novo acordo ortográfico, né? Novo, que não é tão novo assim, né? Já é velho, faz há muito tempo, mas a galera insiste em dizer que é novo. Ainda também tem aqueles que colocam a crase em tudo, basicamente tudo, com a ilusão, né, que assim não vai correr risco nenhum de errar. Mas sinto-lhe informar que não é bem assim não, tá certo? Só que assim, galera, nada mudou com aquela nova ortografia, né, que foi aquelas mudanças que a gente teve, o novo acordo ortográfico, nada mudou com relação à crase, certo? Então a gente hoje vai abandonar essa temível ideia sobre o uso da crase e começar a ver a crase com outros olhos. Preparados? Vamos lá. Então, a gente vai começar com quando ocorre o uso da crase, né? A gente tem o uso e a gente tem o não uso. São regras simples, porém muito importantes para a hora da nossa escrita, tá certo? Como nós sabemos que a crase é a fusão da preposição a com o artigo a, né? Ou até mesmo com aquele pronome demonstrativo, aqueles, aquelas, aquilo, a gente tem o uso da crase quando, primeiramente, antes de palavras femininas em frases com substantivos, adjetivos e verbos que vão reger a preposição a, certo? Então, nessas palavras femininas, antes dessas palavras femininas, com frases que possuem substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a, ou seja, que pedem a preposição a, nós vamos utilizar a crase. Não entendi nada, professora, tá? Tudo confuso na minha mente. Vamos para exemplo. Eu me referia a aquele homem. Pronto. Porque, na verdade, né, eu tinha aqui. Eu me referia a aquele homem. A gente tem o a antes, né, aqui da palavrinha aquele. Então, por conta disso, a gente vai fazer a junção para não ter necessidade nenhuma de dizer a espaço aquele.
a gente junta, coloca uma crase. Ponto. Fácil, né? Obedeça às regras de funcionamento da escola. Olha aqui a nossa palavrinha feminina também, né? Obedeça ao quê? As regras. Regras é palavra feminina, né? Que a gente já diz, as regras. Só que quando a gente diz obedeça a, porque o verbo obedecer, ele rege, ele pede uma preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedeça a. Regras também tem, é a palavra feminina que pede o a. Nesse caso, o as, né? Porque é regras, plural. Então, para não ficar obedeça a as regras de funcionamento da escola, nós fazemos a junção e colocamos o as com crase, nesse caso, tá? Então, aqui, palavra feminina, né? Onde nós temos um verbo, nesse caso, que rege uma preposição. Ponto. Uma outra regra do uso da crase em expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas. Pronto, entendi nada. Vamos lá. Essas são as nossas expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas, né? Eu já deixo aqui no vídeo uma dica para vocês, que vocês podem pegar aqui e já saber que a gente utiliza a crase nesses casos. Por exemplo, à noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, né? Então, todas essas palavrinhas aqui, essas expressões, né? E locuções prepositivas ou conjuntivas, nós vamos fazer o uso da crase quando a gente inserir elas na frase. Por exemplo, ele chegou à noite. Então, a gente já tem aqui, perceba, né, que esse à noite está lá, a primeira expressão, né? Então, nesse caso, a gente já vai crasear, porque eu já sei que na regra diz que tem que crasear. Fácil. Não é ficar se batendo, né, se corroendo, como é que eu vou usar essa crase, meu Deus do céu. Pronto, as palavras estão aqui, as expressões estão aqui. É só vocês lembrarem. É o velho decoreba. Vocês decoram, compreendem, isso aqui vai virar prática na vida de vocês. Isso é fácil, isso é mole demais, né? Mais mole que Maria Mole, meu filho. O barco ficou à deriva. Olha lá, a penúltima expressão na primeira linha é à deriva. Então, já percebam que quando eu digo o barco ficou à deriva, eu tenho que crasear, porque faz parte da minha regrinha ali de expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas, tá? Ao final da avenida, vire à direita. Muito Google Maps isso, né, gente? Mas esse à direita também, a gente vai utilizar a crase, né? Porque ali, ó, segunda expressão, na primeira linha também a gente utiliza, né? Que é uma expressão, locução, a gente vai utilizar o uso da crase em a, no à direita. Ao final da avenida, vire à direita. Então, a gente já sabe que vai crasear também, ok? Última regra de uso obrigatório, tá? Essas duas regrinhas que a gente viu agora são usos obrigatórios, tá certo, galera? Vocês não podem deixar de utilizar a crase nesses casos. Último, e a mais fácil de todas, que todo mundo vai lembrar. Todo mundo lembra que já utilizou, que já viu a crase nessas frases aqui, antes de indicação de horas, porque é a mais fácil que tem. Antes da indicação de horas, muito importante utilizar a nossa crase. Sempre, galera, sempre, quando a gente vai utilizar o as, nesse caso, para indicação de horas, uso da crase, né? Por exemplo, eu acordo todos os dias às 6 da manhã, né? Principalmente a galera que estuda de manhã aí, acorda esse horário, né? Pra galera que estuda à tarde, só acorda 1 da tarde, mas a gente utiliza às 13 horas, né? Então, a gente vai utilizar, com a indicação de horas, a gente vai utilizar a crase.
certo? Então é muito importante, a gente tem que lembrar disso, dessa regra. A aula será às 9 horas. Percebam a entonação que eu utilizo quando a palavra é craseada, né? Quando a palavra não possui a crase, por exemplo, a aula será às 9 horas. Mas quando eu utilizo o sinal de crase, eu já coloco uma entonação diferente. É como se eu percebesse que é uma junção de dois A, né? O A, artigo definido, mais o A de preposição. Então, eu já percebo que é o uso dos dois A. Nesse caso, tá no plural, né? Porque é as. Então, eu já mudo minha entonação. A aula será às 9 horas. Às, não é as. É diferente um pouco a entonação. Se vocês praticarem isso, vocês vão perceber. Quando a gente utiliza a crase, até a nossa fala fica diferente, né? As. Simples, tranquilo, sussa, beleza. Mamão com açúcar. Então, aqui nós temos o uso obrigatório da crase. Vocês precisam utilizar crase nessas 3 regras. Quando se trata dessas 3 regras, uso obrigatório, beleza? Não ocorre crase quando? E é simplesmente onde a galera erra mais. Erra muito. Não precisa utilizar a crase e a galera insiste em colocar a crase, né? Primeiro de tudo, antes de substantivos masculinos. Nós não utilizamos crase de jeito nenhum, galera. De forma alguma. Por exemplo, andar a cavalo. Cavalo é substantivo masculino. O cavalo. Se é um substantivo masculino, eu não preciso utilizar uma crase quando eu vou dizer andar a cavalo, tá? Então, a gente já sabe, né, que antes de substantivo masculino a gente não craseia andar a cavalo, porque é substantivo masculino o cavalo. Agora estou a pé. A gente não diz a pé no sentido de indicar nosso membro, né? É o pé. O correto seria o pé. Mas aí nesse caso a gente está dizendo que está andando a pé, andando, né? Caminhando. Não é de carro, não é de moto, é a pé. Mas a gente sabe que pé é substantivo masculino, porque é o pé, né? Então, quando a gente vai dizer agora estou a pé, ou agora estou andando a pé, a gente não vai utilizar a crase de forma alguma antes desse substantivo masculino, tá, gente? Então, é muito importante. Antes de substantivo masculino, a gente não utiliza a crase. A dica é, se a palavra, por exemplo, é cavalo, o cavalo. A gente sabe que é o cavalo. Como é que nós falamos? O cavalo. Eu vi, por exemplo, eu vi o cavalo, né? O meu pé é o. Se é substantivo masculino, então a gente não vai crasear quando a gente utiliza um A antes dele, certo? Larissa tem um carro a álcool. Oh, meu Deus. Amém se eu tiver pelo menos uma gasolina. Meu Deus do céu. Se eu parar de andar de ônibus, de metrô, eu vou agradecer imensamente. Até lá, vamos só na imaginação e no sonho, né? Larissa tem um carro a álcool. Mais uma vez, substantivo masculino, porque é o álcool, tá? Então, Larissa tem um carro a álcool, a gente não vai crasear. Ah, Pro, mas tem a. Mas não é artigo mais preposição. Tá? É artigo, mas aqui não vai ter uma preposição. É um artigo mais um substantivo masculino. É diferente, certo? Então, a gente tem que lembrar que é um A sem crase, tá bom? Outra regrinha, galera. Antes de verbos, não se utiliza crase antes de verbos, tá certo? Ele ficou a falar o dia todo. Olha o verbo falar, né? Então, a gente não vai precisar de crase aí. É fácil, essa daí é bem fácil, né? A gente já usa no dia a dia tranquilamente. Mas é muito importante que a gente lembre que é uma regra de não uso da crase, né? Antes de verbo, a gente não pode utilizar esse sinal. Então, esse acento, no caso. Então, ele ficou a falar o dia todo, é sem crase.
A reunião começará a partir das 13 horas. Também não utiliza a crase. Ah, professora, mas aí tem horas. A senhora não disse que a regra obrigatória de horas tinha que usar a crase? Sim, mas aqui, antes das horas, a gente tem um verbo. Partir. A partir. Então, a gente não pode utilizar a crase, né? Essa é uma exceção que existe, tá? Muito importante, porque se a gente utilizar a partir das 13 horas, por exemplo, não vai crasear. Mas se a gente dissesse, a reunião começará às 13 horas, aí sim a gente utilizaria a crase, tá certo? Só que nesse caso, a reunião começará a partir, a gente tem um verbo. E a regra diz que antes de verbo não se craseia, tá certo? Então, essa comparação aí é muito interessante, por isso que eu coloquei esse exemplo para vocês, porque vocês têm que entender essa diferença, tá certo? Uma outra regra também, antes da maioria dos pronomes, nós também não craseamos, tá? Por exemplo, obedeça a todos. Muita gente coloca esse a aí, craseado. Só que antes do pronome, todos, nós não vamos colocar a nossa crase aí, tá? Porque é uma regra mesmo de não uso. Você se refere a alguém presente. Quer dizer, é uma frase interrogativa, né? Você se refere a alguém presente? Nesse caso também a gente não vai crasear, porque é uma regra, né? Antes da maioria dos pronomes, nós não craseamos. A maioria é utilizado dessa forma, tá? Em expressões com palavras repetidas, mesmo que femininas. Lembra que na regra do uso obrigatório que eu falei lá no início, antes de palavras femininas, a gente utiliza crase, né? Em frases com substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. Nesse caso aqui, a gente, mesmo sendo palavra feminina, quando é repetida, nós não vamos crasear de forma alguma. Professora, não entendi nada aí. Como assim em palavras repetidas? Gota a gota, minha paciência foi enchendo, né? Então aqui a gente tem a gota, né? Palavra feminina. Só que ela está sendo repetida, gota a gota. Não vamos crasear aí, mesmo sendo palavra feminina. A gente não vai crasear porque ela é repetida. Essas expressões possuem palavras repetidas, né? Então a gente não pode crasear. Preciso conversar com você face a face. A face, né? A gente sabe que é palavra feminina, mas nesse caso tá repetida também, face a face, né? Então a gente não pode crasear, tá certo? É muito importante. Diante de palavras femininas, no plural, antecedidas pela preposição a. Diante de palavras femininas no plural, antecedidas da preposição a. Não pode crasear. Este caso se refere a pessoas corajosas. Olha só, palavras femininas no plural, pessoas corajosas, antecedidas pela preposição a. Se refere a pessoas corajosas. Palavras femininas no plural, não pode crasear, tá, galera? Antes de numeral, a não ser que indique horas, claro. A gente não pode crasear, né? Se não for indicação de horas, nós não vamos poder crasear nenhum numeral, tá? Antes, né? O a, o as. Por exemplo, o colégio fica a 2 quilômetros daqui. Perceba que aí nós temos o numeral 2. Fica A2. Pronto, não posso crasear esse A? Não, porque é uma regra de não uso da crase, né? Antes de numeral, não pode crasear, tá certo? Antes de nomes de lugares, cidades, estados, né, que não admitem artigo. Essa é a nossa regrinha básica aí também de não uso da crase, né? Antes de nome de lugares, cidades, estados, que, né, países também, etc., que não admitem artigo. Por exemplo, vou a Fortaleza. Quando eu digo vou a Fortaleza, se eu crasear nesse caso, eu vou dizer vou para, é como se eu estivesse dizendo vou para a Fortaleza. Não é a cidade de Fortaleza que eu estou me referindo, né? Eu vou estar dando a entender,
se eu crasear nesse caso, tá? Eu vou estar dando a entender que eu vou àquela fortaleza forte, né? Onde as pessoas antigamente se protegiam das guerras, dos bombardeios, enfim. Então, vou à fortaleza, a gente não craseia porque a gente está se referindo a lugar, né? A nome de lugar que não admite um artigo, né? Porque fortaleza a gente não permite um artigo aí dizer vou à fortaleza, porque é o nome de cidade. Se a gente dizer a fortaleza, a gente vai estar se referindo ao que eu falei antes, né? Aquele forte, tudo. Tá certo? Mas uma observação importante. Se o nome da cidade estiver especificado, aí a gente pode crasear. Por exemplo, vou à Fortaleza das Lindas Praias. Aí eu estou especificando a minha cidade de Fortaleza, então eu posso crasear. Tá certo? Nesse caso aí pode, que eu estou especificando o nome da cidade. Ele está especificado. Aí eu posso crasear. Mas se eu disser vou à Fortaleza, eu não preciso porque antes de nome de lugar não ocorre uso de crase. Beleza? Ok? Tudo tranquilo? Então, gente, aqui foi um vídeo onde eu trouxe basicamente os usos, né, obrigatórios e o não uso da crase, para que vocês tenham uma noção, tá certo? Lembrando daquelas palavras, as expressões estão todas lá onde você pode crasear à vontade, tá bom? Lembre-se sempre dessas regras que é muito importante, certo? No uso desse acento. Vocês agora espero que não tenham dúvida nenhuma mais, beleza? Então, se você não deixou aquele like no início do vídeo porque estava com dúvida se o vídeo era bom e você gostou, deixa o like, deixa o joinha aí, beleza? Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Se estiver vermelho aí é porque você não é inscrito. Então deixa esse botãozinho cinza aí, beleza? Ativa as notificações. É só ativar o sininho. Clica no sininho. Você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui. Beleza? Então, beijo, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Se cuidem. Valeu. Fui.